Agradecer a Deus por essa oportunidade e os irmãos que vieram cooperar conosco nesta noite. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso que às vezes fica nervoso, o coração parece que vai sair pela boca. Não é fácil, irmãos, vir aqui na frente. Aí fora, brincar, fazer piada com os irmãos, às vezes, né? É fácil, mas quando sobe aqui, irmãos, a responsabilidade é muito grande. Glória a Jesus. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 8, versículo 40. Glória a Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 40. Vou tentar ler aqui até os 56, irmãos. Vocês me perdoam a minha dificuldade de ler. Mas os irmãos acompanham aqui no telão, acompanhando a Bíblia. Obrigado, meu jovem. Graças a Deus. Todos acharam, irmãos? Lucas, capítulo 8, versículo 9. A filha de Jairo. Glória a Deus. E aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderia ser curado. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, rogando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então, vendo aquela mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa do que lhe havia tocado, e como logo sarou. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, o respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e Tiago e João, e o pai da menina e a mãe da menina, e o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Peço perdão pela
Espírito Santo de Deus vai falar em nossos corações, irmãos. Os irmãos conhecem essa passagem maravilhosa, a qual um dos principais da sinagoga seria um dos fariseus, conhecedores da palavra de Deus, e a Bíblia foi bem clara aqui, dizendo: o príncipe da sinagoga seria um dos maiorais ali na sinagoga, conhecedores da palavra, irmãos. E muitos deles não criam que Jesus era o Filho de Deus, mas, mediante a situação que Jairo estava enfrentando, ele não tinha para onde correr. Mesmo assim, muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes somos nós que Deus permite que certa situação aconteça na nossa vida, que não tem para onde correr, irmãos. Só aos pés de Jesus, irmãos. Só. E tem situações que nós corremos para o pé do Senhor, mas nós mesmos não cremos que o Senhor pode fazer aquele milagre na nossa vida. Porque a situação é muito crítica às vezes. Às vezes é caso de câncer, de infarto, que a pessoa está lá no hospital, ou até mesmo perdeu o trabalho. Não, às vezes é saúde, às vezes é trabalho, às vezes é sentimental, entre o homem e a mulher às vezes. E a gente chega em situações que não tem para onde correr, a não ser os pés do Senhor. E muitas das vezes será, aí colocamos a dúvida no nosso coração: será que o Senhor vai resolver essa situação? Talvez se eu for na igreja do pastor apóstolo fulano de tal, eu vou conseguir receber a bênção. Ou talvez na igreja do bispo tal, eu vou conseguir receber essa bênção. E às vezes a bênção está do seu lado, está do nosso lado às vezes. E aí nós corremos para cá, corremos para lá, e não achamos solução para o nosso problema. E esquecendo de buscar o principal, que é buscar Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas, irmão Paulo, eu estou indo para a igreja já, irmão Paulo. Eu já estou indo há um ano. Eu já estou buscando há um ano. Eu estou até jejuando, irmão Paulo. Eu estou dando dízimo lá na igreja. Eu estou dando oferta lá na igreja. Irmãos, nós estamos buscando de maneira errada, irmãos. Estamos buscando para nosso ego, para nós mesmos. E esquecendo de buscar primeiramente o reino do céu. Esquecendo de buscar primeiramente a Deus. E aí nós queremos buscar para nós primeiro. Primeiramente buscamos a Deus, irmãos. Porque que muitas das vezes, irmão, chega uma pessoa na nossa família, um caso, eu não gosto muito, mas você está passando por, chega na nossa família, ou até mesmo na igreja, irmãos, chega uma pessoa de fora, já começa a congregar conosco, começa a cooperar e age ali, aquela família que quer cooperar no reino de Deus. E muitas das vezes nós, irmão Paulo mesmo, que está lá já há 3, 4 anos lá, e fica até emburrado: mas por que esse irmão, essa irmã está se destacando na frente minha, que era para mim estar lá? Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós levamos a nossa vida relaxadamente diante de Deus, aí vem outro e recebe e vai e ajuda na obra, e Deus abençoa, irmãos. Porque, irmãos, muitas das vezes nós caçamos nosso galardão aqui na terra. Nosso galardão não é aqui, irmãos. Eita Deus! Aqui é só passagem, irmãos. Mas, irmão Paulo, eu estou indo lá na igreja, o pastor Douglas já profetizou para mim, já faz mais de um ano e a bênção não vem. Irmãos, o Senhor, eu já falei várias vezes e não canso de falar, irmãos. O Senhor não está preocupado em bênçãos da terra, irmão. Ele está preocupado em levar nós para o céu. Porque que muitas das vezes o Senhor permite que nós perdemos o que temos para correr para os pés do Senhor. Quantos de nós, muitas das vezes, perdemos tudo? Perde carro, perde casa. Eu já perdi casa, carro, moto, irmãos. Perdi carro, não perdi. Perdi a conta de quantos carros? Já perdi vários carros. Para quê, irmão? Porque muitas vezes o Senhor permite para que o irmão Paulo corra para a presença do Senhor. E a última, sabe o que foi? O Senhor permitiu que entrasse uma diabetes aos 39 anos de idade. E aí, irmãos, quando eu olho essa passagem de 12 anos, outro 18 anos, aquele paralítico de 38 anos, eu falo assim: 12 anos, já passou, minha bênção não chegou. 18, quem sabe, está para chegar 18, talvez a minha bênção chegue. O que é que o irmão Paulo está procurando? A cura da diabetes, irmãos. O irmão Paulo não se cansa de falar. O irmão Paulo está querendo buscar a cura. Mas será que realmente o Senhor quer curar o irmão Paulo agora? Porque o Senhor pode curar todas as doenças, irmãos. Só que tem doença que o Senhor não vai curar. Porque se o Senhor curar o irmão Paulo, quem sabe o irmão Paulo vai para os botecos beber
beber cerveja de novo e jogar sinuca, que é a coisa que eu mais gostava no mundo, era jogar sinuca e beber cerveja. E aí a gente vê cada barbaridade que acontece por aí, irmãos. Igual aconteceu esses dias, que morreu 7 pessoas num bar jogando sinuca, irmãos. Irmão, aí eu até arrepio às vezes. Falei, quantas vezes, irmãos, eu enfrentei briga de boteco, briga de faca, até de arma. Eu já corri até de arma de boteco, porque bebendo e jogando, e até altas horas da noite, irmão. Mas eu creio que o Senhor me protegeu em todas as vezes, irmãos. Só que o irmão Paulo tem que entender que nem é sempre. Uma hora o irmão Paulo pode cair numa dessa e perder a vida e morrer antes do tempo. Então o Senhor permite que várias coisas aconteçam na nossa vida, para que nós continuemos orando, para que nós continuemos buscando. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, muitas vezes colocamos culpa no pastor, ou na pastora, ou no dirigente, ou na igreja. Ah, aquela igreja lá, aquela igreja não sei o quê. Colocamos, mas esquecendo que a culpa está em nós mesmos. Porque muitas das vezes nós não buscamos a Deus como devemos buscar, irmãos. E aí, irmãos, o Senhor, nosso Deus, permitiu que aquela menina ficasse enferma. E Jairo não tinha, com certeza era um homem rico, com certeza gastou com os médicos, com certeza os médicos não teve solução, porque quando ele foi procurar Jesus, a menina estava enferma. E ele se prostrou diante de Jesus, mesmo, eu creio que mesmo ele não acreditando, mas ele creu que Jesus poderia trazer a cura para a filha dele. E ele buscou, irmãos. Ele buscou pela filha. E de repente, irmãos, o Senhor parou para curar aquela mulher, que os irmãos sabem do fruto de sangue. É outra pregação. Eu nunca preguei essa pregação e não vou entrar nesse detalhe, que é para a gente pregar as casas que Jesus entrou. E chegou um dos principais da sinagoga, eu creio que parente, ou que trabalhava com Jairo, que era da igreja de Jairo, da sinagoga de Jairo, chegou falando: não incomoda mais o mestre não, a tua filha já morreu. Então muitas das vezes somos nós, assim somos nós, irmãos. Tem situação na nossa vida que nós paramos já de buscar, falar, eu não vou buscar mais pelo meu filho, ou pela minha filha, ou pelo meu marido, e não tem mais jeito. Mas só que Jesus está falando aqui, irmãos, não temas, crê somente. Mas irmão, eu estou orando com meu marido, já faz 10 anos, faz 5 anos, 8 anos, continua orando, irmãos. Continua, porque se o teu marido ainda está de pé, mesmo não servindo a Deus, é porque você está buscando por ele. É uma alma que você está buscando por ele. Uma hora ou outra, se você crer e não temer, igual Jesus falou, Jesus vai trazer o teu marido, Jesus vai trazer a tua esposa, Jesus vai trazer o teu filho. O que não podemos é desanimar e continuar crendo. Já era aquele momento, irmãos? Olha só, irmãos, aquele momento quando ele falou, não tema, sua filha já está morta, ou não incomoda mais o mestre, não, porque a sua filha já morreu. Eu creio que se fosse eu, irmãos, eu sou um cara muito nervoso, apavorado. Eu estou tentando me controlar com os meus nervosos, as minhas... Eu vou parar só rapidinho aqui para falar uma coisa. Olha o que aconteceu semana passada, lá no meu trabalho, onde eu estou trabalhando, lá ainda solteiro. Um monte de pedreiro trabalhando, pintor trabalhando, um monte de gente trabalhando. Eu coloquei a chave do carro no chão assim, vai rapidinho. Era só para pegar uma ferramenta e levar lá no carro e voltar. Olha para vocês verem como que o irmão Paulo é muito afobado e nervoso, e tem que parar com isso. Eu coloquei a chave no chão ali, irmãos, e junto com umas lixas, com umas ferramentas pequenas ali do lado. E eu fui no carro, eu já tinha deixado o carro destrancado, fui lá no carro, levei umas ferramentas e voltei. Agora eu vou pegar a chave para poder ir embora. E cadê a chave, irmãos? Eu procurei, eu contei para minha esposa isso. Eu procurei a chave em tudo quanto é lugar, irmãos, procurei. Aí eu já ia chamar a atenção um servente pedreiro lá. Eu já ia até bravo, porque ele tinha passado assim lá. Aí eu pensei bem, não, vou procurar de novo a chave. Irmãos, a chave estava no mesmo lugar que eu deixei, parece que ela sumiu, irmãos. Aí então eu creio que às vezes, irmãos, o inimigo às vezes cega a nossa mente. Para quê? Para que a gente briga, para que a gente faça confusão com alguém. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas alguém já chegou em mim e falou, ó, fulano está falando mal de você, está falando mal de mim. Aí eu vou lá, vou arrebentar a cara daquele cara, eu vou brigar com ele. Não agora, irmãos, quando eu era do mundo, quando eu estava desviadão lá no mundo. Eu vou brigar com aquele cara e vou fazer ele acontecer. E uma vez eu fui brigar com um cara que ele pegou a arma da caminhonete, falei, vem brigar comigo que você vai ver se eu não te dou um tiro. Aí eu parei, né? Falei, você não vou brigar com esse cara não, né? Ele é mais bravo do que eu, né? Com a arma aí. Então, irmão, pra você ver como que eu era briguento, irmãos.
Aí eu já fiquei nervoso lá, chamar a atenção. Aí eu voltei, falei, vou voltar, vou procurar. Eu procurei a chave do mesmo lado ali, junto com aquelas lixas, a lixa é escura, e a chave também era escura, a capa da chave é escura, no chaveiro ali. E eu não vi, depois eu agradeci a Deus, Senhor, muito obrigado por eu ter chamado a atenção do rapaz, porque eu já fecho a cara e já vou, né, de cara fechada. E às vezes o coração não está tão assim mal assim, mas a cara já denuncia, né, irmãos? Aí eu achei a chave. Então, irmãos, quando falou para Jairo, sua filha já morreu, se fosse o irmão Paulo, eu já ia, Jesus, muito obrigado por você ter vindo até aqui comigo, e tchau, estou indo embora, logo, Deus abençoa. Eu iria fazer isso, irmãos. Tamanha a falta de fé do irmão Paulo, às vezes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo 54 anos de idade, mesmo nasci e fui criado num lar evangélico, mesmo vendo tantas maravilhas que o Senhor tem feito na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida dos meus irmãos, mesmo vendo tudo isso, às vezes o irmão Paulo fica cego e esquece o quanto Deus é bom e quanto Jesus é maravilhoso na vida dele, do irmão Paulo, na nossa vida. E aí, irmãos, eu já tinha falado para Jesus, tudo bem, só que tem um porém, Jairo, ele creu que Jesus poderia fazer alguma coisa, mesmo a vida dele estando morta. Então, irmãos, mesmo num cenário adverso na nossa vida, mesmo num cenário impossível para nós temos que crer, irmãos, porque Jesus é o nosso guia, Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele que cuida de nós, é Ele que nos guarda, Ele que nos mantém de pé, irmãos. Mas, irmão Paulo, eu gosto de citar isso, irmãos. Na minha casa só tem arroz, feijão, alemão, ovo. Glória a Deus, meu irmão Paulo, eu vivo numa casa de aluguel. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus, porque nossa terra, a nossa casa não é aqui, nessa terra. Irmão Paulo, então você poderia dar seu carro, sua moto para mim? Não posso, irmão. Então eu preciso do carro para ir para a igreja. Mas se Deus falar, eu sou obrigado a entregar meu carro para você, irmão. Então, irmãos, porque não podemos ser apegados em coisas materiais, em coisas da terra, irmãos. Porque nós estamos aqui, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. Glória a Deus. Eu estava falando hoje com um rapaz, falando umas coisas que aconteceu comigo nessa pandemia. Graças a Deus, irmãos, a pandemia eu achava que eu ia ficar parado, porque eu dependo de obras, né? Trabalho em casa, de família, mexo com piso de madeira, às vezes eu mexo com piso de madeira. E eu achava que eu ia ficar parado, mas glória a Deus, eu não fiquei parado, irmãos. Trabalhei muito nessa pandemia. E eu estava falando, eu enfrentei um homem nunca tinha enfrentado um homem tão terrível e chato daquele jeito. Porque ele ficava, seu Paulo, esse defeitivo aqui eu não aceito, esse aqui também não, esse aqui também não. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu estava falando com esse irmão hoje. Por que a gente somos tão assim de coração ruim, né? Porque somos tão de coração ruim quanto o nosso irmão. A pandemia estava matando muita gente, irmãos. O homem, será possível que ele não poderia, assim, ser mais maleável, mais calmo comigo? Porque você está vivo hoje, você não sabe se amanhã você está vivo. E aí, irmãos, aí vem aquela falta de amor no coração das pessoas. Que quando eu oprimo uma pessoa, ou seja, mais rico do que eu, ou seja, mais pobre que eu, quando eu estou oprimindo aquela pessoa, eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Satanás, irmãos. E aí quem faz a vontade de Satanás, irmãos, peca diante de Deus. Porque quando eu vou oprimir alguém, Deus não faz isso, Jesus não faz isso, Jesus não oprime nós, irmãos. E aí, irmãos, Jairo creu na palavra, creu em Jesus Cristo, quando Jesus falou assim, não temas, crê somente. E eles foram para a casa de Jairo, irmãos. Quando chegou na casa de Jairo, irmãos, eu não sei se os irmãos lembram, os irmãos mais velhos aqui vai lembrar. Antigamente, os velórios eram feitos nas casas, irmãos. Eu acompanhei muito isso. Os velórios eram feitos nas casas. Não é que é igual hoje, que os velórios são feitos tem os lugares para fazer, né? Tem cada plano funerário tem o seu lugar. Aí não sei se aqui em Andradina pelo menos é assim. Não sei se aqui em Traragua também é assim. Lá em Andradina é assim. Cada plano funerário tem o seu lugar para velar as pessoas. Antigamente era velado nas casas, hoje é diferente. Então, quando eu era menino, que meu pai levava eu para trabalhar com ele, irmãos, muitas das vezes nós passávamos na frente de um velório
E meu pai não é que ele foi sempre crente, meu pai foi liberto da macumba e tudo mais, irmãos. Um dia eu quero contar o testemunho do meu pai, que era maravilhoso. Ele já morreu, graças a Deus, morreu em Cristo. Graças a Deus, Deus levou ele. E quando meu pai parava na frente de um velório, que ele entrava lá e ele voltava, que ele voltava com semblante triste, cabeça baixa, eu já sabia que aquela pessoa que morreu não era crente. Quando ele entrava no velório e ele saía daquela casa feliz, alegre, eu falava, aquela pessoa que meu pai foi ver, que morreu ali, é crente. E eu perguntava, pai, era crente? Pai, era crente? Pai, era crente. Glória a Deus. Porque nós sabíamos, nós sabemos que aquele que serve a Deus, o Senhor leva para o céu, Deus. E nem o corpo que está no cemitério, os macumbeiros podem mexer no corpo daquele que está no cemitério. O pastor sabe disso, a pastora sabe disso aí, né? Não sei se os irmãos já ouviram testemunho de ex-macumbeiros, que quando eles vão no cemitério, eles não podem mexer nem no corpo de quem, do servo de Deus. Não é permitido. O próprio Satanás lá não permite que mexa no corpo de quem serve a Deus. Olha para vocês verem o quanto Jesus é bom conosco. Até depois de morto, o Senhor cuida do nosso corpo, irmãos. Mas irmão Paulo só virou osso lá, ele continua cuidando, irmãos. Deus continua cuidando, porque quando Jesus vier, irmãos, a sepultura vai ser aberta e a terra, o mar vai dar os seus mortos, vai entregar os seus mortos para Jesus. E nós vamos ter um corpo glorificado, aquele que permanecer fiel até o fim, ainda que venham as lutas, irmãos, ainda que venha as perseguições contra nós, irmãos. Mas temos que fazer igual Jairo, irmãos, que creu na palavra de Jesus. Que muitas das vezes nós pregamos a palavra e não cremos na palavra que estamos pregando, irmãos. Eu estou falando de mim mesmo, porque se eu realmente crisse e colocasse a palavra de Deus em prática, irmãos, a minha vida seria melhor ainda do que é. Não posso reclamar do meu Deus. Deus é bom para mim, graças a Deus, para mim e para minha família. Que meus filhos, mesmo estando desviados, Deus tem cuidado dos meus filhos. E eu tenho esperança que um dia Deus vai trazer meus filhos de volta para a casa dele. Em nome de Jesus. E quando Jesus entrou na casa de Jairo, irmãos, Jesus falou, não temas, a menina não está morta, a menina só dorme. E muitas pessoas que estavam ali dentro, ali naquele momento, riram, irmãos. Muitas das vezes assim somos nós. Você está congregando no Ministério Adorai? Ah não, naquela igrejinha lá, igual falaram para minha esposa, a igreja de vocês aí são todos pecadores. Graças a Deus que somos pecadores, estamos buscando arrependimento. Porque Jesus falou que Ele não veio para os que já são salvos, que já se consideram salvos. Ele veio para os pecadores. Ele não veio para os justos, Ele veio para os pecadores se arrepender dos seus pecados e ir diante da justiça de Deus. É isso que Jesus fez. Porque os fariseus, irmãos, eles se consideravam pessoas justas, eles se compadeciam pessoas acima do bem e do mal, eles se consideravam já pessoa salva. E quando eles viam Jesus, um homem simples, um homem comum, um homem do povo, que andava no meio dos pecadores, os fariseus não criam que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus era humilde. Eles esperavam que Jesus viesse num palácio, com um monte de escravo, com um monte de ouro lá em volta dele, com carruagens de ouro, porque Jesus era o Filho de Deus, dono de todo o universo, dono de tudo. E Jesus veio humilde, irmãos, nasceu numa manjedoura. Aí os fariseus não criam, porque eles eram muito avarentos, irmãos. Não deixa, irmãos, que a avareza entre no coração. Porque o irmão Paulo está lutando, irmãos, eu confesso, que por mais que o irmão veja, o irmão Paulo dizia, o irmão Paulo oferta, não, o irmão Paulo é avarento. E ele precisa ser liberto da avareza. Porque a avareza, irmão, não entra no céu também. Muitas das vezes a gente fala assim, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, não jogo, vou na igreja. Mas às vezes somos avarentos, irmãos. Somos avarentos na obra de Deus. Mas irmão Paulo, eu só tenho R$10, irmão Paulo, eu vou dar para a obra de Deus e eu fico sem nada lá. Não, Deus não está precisando do seu dinheiro, só com a obra do Senhor precisa, irmãos. Precisa para crescer. Não estou pregando doutrina, irmãos, eu estou falando de mim mesmo. O irmão Paulo muitas das vezes é avarento. Muitas das vezes o Senhor toca no coração do irmão Paulo, Paulo dá uma oferta, o irmão Paulo não oferta, vem com dinheiro e volta com dinheiro. Eu estou falando de mim mesmo, irmãos. Mas irmãos, pegue para vocês, que como a gente tem tempo, eu vou contar um testemunho também já de oferta, tá, irmãos? E aí, irmãos,
o que acontece? Quando Jesus entrou na casa de Jairo, que Jesus falou que a menina só dorme, não está morta, ela só dormia. Para Jesus a menina só dormia. Eita, mas para o povo que estava ali, a menina realmente estava morta, irmãos. Realmente estava morta, era um cenário de morte. Era um fim para a vida daquela família, porque era a filha única de Jairo, um homem rico de posses. Irmãos, quem tem seus filhos aqui, quem pensa, jamais, eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho de 34 anos, vai fazer 35 agora, graças a Deus. Eu tenho uma filha de 32 e outra de 30, irmãos, graças a Deus, gozando de plena saúde, graças a Deus, irmãos. E jamais eu imagino eu ver meu filho, um dos meus filhos, num caixão. Aliás, eu peço para Deus, irmãos, eu peço para Deus, eu prefiro que Deus me leve antes dos meus filhos. Agora, se for para o meu filho morrer sem salvação, eu prefiro que Deus me leve antes. Mas se Deus salvou, está salvando e está levando para o céu, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Porque muitas das vezes eu já vi gente, irmãos, que saiu da igreja, não voltou mais para a igreja porque Deus levou o filho ou a filha. Irmãos, não pode ser assim e reclamar de Deus. Não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O nosso filho é nosso aqui na terra, mas antes de ser nosso, ele é de Deus. Então vamos colocar nossos filhos, nossa família na mão de Deus, que Deus sabe cuidar. Então, irmãos, eu jamais quero imaginar isso. E Jairo estava, eu creio que ele estava por dentro do coração, acho que ele não mostrava, mas dentro do coração dele, ele estava desesperado, irmãos. Perdeu a filhinha estava morta ali. E aquele povo que riu, o Senhor mandou sair para fora. Ele entrou lá e chamou a menina, levanta. A menina levantou. Logo em seguida Jesus falou, eu fiquei, irmãos, muito tempo meditando por que Jesus, irmãos, não quero que os irmãos acreditem no que eu vou falar, mas pede para Deus que Deus vai falar para os irmãos de maneira que seja certo. Irmãos, por que Jesus fez aquele milagre tão grandioso na vida de Jairo, irmãos? Tão grande, e ele falou assim, não conte a ninguém o que aconteceu nessa casa. Irmãos, é sério isso. Um milagre daquele que era para todo mundo ali ficar sabendo, ainda Jairo como um homem importante, um homem rico, ele era para sair contando para todo mundo ali na sinagoga e falar para todo mundo, ó, minha filha morreu e Jesus realmente era o Filho de Deus, ele ressuscitou a minha filha. E eu fiquei por muito tempo, Senhor, por que isso? Por que o Senhor falou? Por que o Senhor falou que não era para contar ninguém sobre aquele milagre tão extraordinário, irmãos? Se dos filhos de vocês, nossos filhos, morrer hoje, ou um dos pastores, ou quem quer que seja, vai colocar a mão e orar, e esse menino levantar, nós vamos dar glória a Deus, só que nós vamos falar que aquele pastor, ou aquela pastora foi usado por Deus para ressuscitar o nosso filho, não é verdade? Agora imagina Jesus Cristo, irmãos, que ele estava ali, nosso Deus, ressuscitou aquela criança e falou, não conte a ninguém o que houve nessa casa. O Senhor, por que isso? Irmãos, muitas das vezes, você sabe o que o Senhor quer de nós, irmãos? Que nós venhamos para Ele, não porque elas pensam que Ele tem para dar para nós, mas porque Ele é bom para nós, irmãos. Mas é porque Ele cuida de nós, irmãos. Mas é porque Ele vai levar nós para o céu. Não porque Ele pode dar uma casa boa para nós. Não porque Ele pode dar um carro bom para nós. Irmãos, só de Deus libertar nós lá do mundo, do pecado. Mas nós estamos aqui hoje. Por quê? Pela nossa vontade? Não, porque nosso Deus nos trouxe aqui, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. Quantos que era para estar uma hora dessa, lá assistindo televisão ou jogando sinuca igual eu, uma hora dessa era para estar jogando sinuca e bebendo cerveja. E correndo o risco de morrer e perder a salvação. E estamos aqui hoje comendo do pão, que isso aqui é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus. Não é a palavra que o irmão Paulo está falando, mas é a palavra do Senhor que está sendo anunciada aqui. É Jesus Cristo que está sendo anunciado aqui. Não é o irmão Paulo que está aqui falando dele, mas sim falando do nosso mestre, Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor não queria que eu pense dessa maneira. Se eu estiver errado, irmão, me perdoa, eu peço perdão a Deus. O Senhor não queria que Jairo chegasse lá na sinagoga e falasse para os fariseus, realmente Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Por causa do milagre? Não, porque Jesus queria que eles acreditassem realmente que Ele era o Filho de Deus. Não porque Ele fez um milagre daquele, porque Jesus não estava preocupado dos milagres, Ele estava preocupado em salvar as pessoas, em trazer as pessoas ao arrependimento.
trazer os fariseus ao arrependimento, mesmo sendo conhecedores da palavra, irmãos. Os fariseus não tinham arrependimento no coração deles. Eles perseguiam Jesus, eles provocavam Jesus. Tanto é que eles pagaram para mentir. Quando tiraram o corpo de Jesus, que Jesus ressuscitou, eles pagaram para mentir, para dizer que os apóstolos foram lá e pegaram o corpo de Jesus e esconderam. Eles não criam, mesmo depois que Jesus ressuscitou, mesmo irmãos, mesmo os profetas falando, Moisés falando de Jesus, Isaías falando de Jesus, os fariseus conhecedores da palavra, irmãos, conhecedores profundamente da palavra, não acreditaram que Jesus era o Salvador. E os profetas já tinham revelado lá no passado que Jesus ia nascer numa manjedoura, ele não ia ter formosura, ele era um homem simples, ele iria andar com os pecadores, mas não, de um momento ele pecou, irmãos. E aí, os fariseus, mesmo conhecedores da palavra, eles não acreditaram. E Jesus não queria que eles acreditassem em Jesus por causa do milagre, mas sim porque Jesus era realmente o Filho de Deus. Jesus não quer que nós viemos à casa dele, irmãos, só porque nós vamos ganhar um carro, uma moto, estamos procurando ganhar um carro, procurando melhorar de vida. Jesus quer que nós viemos aqui porque ele é muito bom, ele é bom para nós, porque ele tem cuidado de nós. E agora eu quero ler, irmãos, eu acho que vai combinar mais ou menos com essa palavra que eu disse agora, irmãos. João capítulo 6, se você quiser colocar aí, João capítulo 6, versículo 24, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. João capítulo 6, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando noutra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, presta atenção, viu, irmãos? Me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai de Deus e selou. Disseram, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha só.